paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Sandro Aguiar, sou pastor auxiliar aqui na cidade de Blumenau, Santa Catarina, sobre a presidência do pastor Newton dos Santos. E eu sou o escritor da nova lição da Escola Bíblica de Pequenos Grupos, da editora Calel, cujo tema é Paulo, Vida e Ministério. Obviamente que a proposta nossa nessa lição não é esgotar o assunto sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo, mas trazer apenas uma introdução à história deste homem tão importante no cristianismo, né? Então, nós vamos para a nossa primeira lição. A primeira lição, ela tem por título O Mundo do Apóstolo Paulo, e o texto-chave se encontra em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, que diz: Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Bom, como eu já falei, nós estamos iniciando uma jornada de estudo bíblico em cima da vida e do ministério do apóstolo Paulo, e o que eu gostaria que você também passasse aos seus alunos é que antes de nós falarmos qualquer coisa sobre a vida e o ministério de Paulo, se faz necessário olhar para o mundo em que Paulo viveu. E para isso nós vamos estar, então, trazendo nessa lição três tópicos que vão trabalhar sobre três povos importantes para este momento, que é o mundo romano, que era o povo que o império que estava na época que Paulo exerceu seu ministério, viveu, estava ali. Depois, no ponto 2, vamos falar sobre a influência grega, entender a influência grega foi tão forte, né, que permaneceu, e Paulo teve contato em algum momento com essa influência cultural, né, dos gregos, e falar sobre o judaísmo, né, no último tópico. Claro que o nosso objetivo é apenas falar de forma breve sobre cada um deles, mas apontar no final de cada tópico desse a contribuição que cada povo gerou para o desenvolvimento, para a expansão aí do Evangelho. Vamos lá, no ponto 1, que fala sobre o mundo romano. O objetivo aqui é nós mostrarmos então falar sobre o início do Império Romano, né? E também os imperadores que fizeram parte no momento em que Paulo estava desenvolvendo seu ministério. Quando você abre o Novo Testamento, o povo que dominava ali eram os romanos. O Império Romano dominava na época do apóstolo Paulo, na época do Novo Testamento. No ano 63 a.C., o general Pompeu, ele então ele conquista a Palestina. Mais à frente, no ano 27 a.C., César Augusto ele se torna o primeiro imperador. Ele coloca fim, então, ele encerra a República Romana, dando início ao, então, Império Romano. Então, a partir do ano 27, ele vai governar até o ano 14 depois de Cristo. 27 antes, 14 depois de Cristo. Então, é sob o governo de César Augusto que Paulo vai nascer. Paulo vai nascer ali por volta do ano 5 depois de Cristo. Isso nós não podemos precisar exatamente a data do nascimento de Paulo, mas por volta do ano 5. Alguns que jogam de 5 a 10, outros até um pouquinho antes do ano 5, mas é por volta do ano 5. Então, é sob o governo de César Augusto que Paulo está exercendo, está nascendo, né? Mais adiante, no começo da década de 30, meados de 30, quando Paulo vai se converter, o imperador que está ali no momento da conversão de Paulo, quem governa agora é Tibério. Tibério é o governador. Ele vai do ano 14 depois de Cristo até o ano 37. Então, na conversão de Paulo, quem é o imperador é Tibério. E lá no início das movimentações missionárias de Paulo, quando Paulo começa a pregar o evangelho, quem é o imperador é o imperador Cláudio. Cláudio ele vai do ano 41 ao 54 depois de Cristo. No ano 54, então, o imperador Nero assume
como o imperador, né, de Roma, e vai aí exercer o governo no período que Paulo já está realizando as suas viagens missionárias. E mais para frente Paulo vai ser preso sobre o governo de Nero e, consequentemente, como vamos ver mais à frente, executado, ok? Então, esse aqui é só uma questão para mostrarmos os imperadores que faziam parte do momento em que Paulo estava aí nascendo, se convertendo e fazendo as suas primeiras as suas viagens missionárias, enfim, aprisionamento e morte. Bom, uma coisa que a gente pode também sinalizar, que está no ponto 1, no subtópico 1.2 ali, é a religiosidade. A religiosidade do povo romano. O povo romano, ele era um povo politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses. O panteão romano havia muitos deuses. O principal era Júpiter, mas havia muitos deuses. Então isso mostra como eles eram extremamente politeístas, acreditando em muitas divindades. Mas não é somente esse aspecto negativo na religiosidade que nós observamos os romanos, mas também a prática que eles estabeleceram de divinização e adoração à figura do imperador. Agora você imagina Paulo pregando dentro do Império Romano, apontando Jesus como verdadeiro Deus. Os romanos, dentro do seu panteão, né, de deuses ali, Paulo vai apresentar o único e verdadeiro Deus. Obviamente que a mensagem que Paulo pregava confrontava toda essa divindade pagã dos romanos. E não somente isso, mas Paulo pregava Jesus como o Senhor e Salvador de todos os povos. O que os romanos atribuíam esse título de Senhor e Salvador dos povos para o imperador. Então veja que a mensagem que Paulo prega vai de encontro essa crença religiosa dos romanos, seja dos seus deuses, seja do próprio imperador, ok? E a contribuição, então, dos romanos para o evangelho. Há duas coisas importantes que merecem destaque aqui. A primeira é a Pax Romana. A Pax Romana foi aí um conjunto de medidas políticas e administrativas que procurou promover paz dentro do Império Romano. Nos últimos anos da República Romana, Roma veio sendo castigado por conflitos civis, por muitas guerras, muitas revoltas, instabilidade dentro do Império. Então a Pax Romana veio trazer, exatamente colocar fim nessas guerras e promover a paz dentro do Império. Era algo que se tinha como um objetivo principal. E isso beneficia, obviamente, a promoção do Evangelho. Porque quando Paulo prega o Evangelho, ele está pregando dentro de um contexto em que a paz é promovida. E isso gera medidas de segurança também para os próprios missionários que vêm aí pregando o Evangelho e facilita aí toda a divulgação do Evangelho dentro do Império Romano. Mas não é somente a Pax Romana. Os romanos também foram responsáveis pela criação de uma extensa rede de estradas pavimentadas, o que facilita aí também a propagação do Evangelho, o que viabiliza Paulo a levar o Evangelho. E quando a gente olha para as movimentações missionárias de Paulo, Paulo não vai se utilizar somente das vias marítimas para pregar o Evangelho. Paulo se beneficia da malha viária construída pelo Império Romano e se beneficia com isso, ok? Então, você pode falar sobre a questão do império, da religiosidade como algo negativo e um confronto que Paulo vai ter com a religiosidade, mas trabalhar também essa contribuição do evangelho que os romanos produziram. O segundo ponto ali vai falar sobre a influência grega. Quando a gente fala sobre a influência grega,
nós vamos destacar aqui o helenismo. O helenismo ele foi o processo de difusão da cultura, da língua, do pensamento grego através de Alexandre o Grande, quando ele estava conquistando o mundo da sua época. Então veja bem, o Império Grego ele veio antes do Império Romano. Tá? E Alexandre o Grande difundiu isso, cultura, pensamento, língua. Isso foi tão forte que quando o Império Grego ele vai sucumbir diante do Império Romano, grande parte dessa cultura ela é absorvida também pelos romanos. Então o Império cai, mas a influência dos gregos continua, tanto que hoje a gente fala de uma cultura greco-romana, né? E Paulo, em algum momento, ele vai ter contato com isso, vai estar exposto a essa cultura grega, né? Essa cultura grega. E uma dos episódios importantes é dentro da filosofia, que nós vamos observar aqui, e você pode destacar aqui no ponto 2, quando Paulo chega em Atenas, ali no Areópago, ele vai ter um confronto ali com os epicureus e os estoicos. Os epicureus e os estoicos, eles são duas escolas filosóficas da época, né? Duas escolas importantes filosóficas da época. E que Paulo vai ter um contato com eles lá no Areópago, né? Para os epicureus, eles vão dizer que o mundo surgiu por acaso e, por isso, não existe nenhum propósito absoluto. E eles defendiam que o prazer era o bem mais elevado. Né? O prazer era o bem mais elevado. Quando nós olhamos para outra escola aqui filosófica, que eram os estoicos, o seu fundador foi Zenão, né? E ele não admitia, né? Ele não admitia um Deus pessoal. Ele não admitia um Deus pessoal, mas ele sustentava que o universo ele era governado por uma razão absoluta. Governado por uma razão absoluta. E que era inútil se preocupar com o futuro. Tudo já estava determinado para acontecer. Né? Então, os homens deveriam aceitar a sua própria sorte, né? Aceitar a sua própria sorte. Bom, quando Paulo prega ali no Areópago, até porque ele é confrontado, porque é chamado a falar sobre esse Deus que ele está apontando, Paulo vai trazer ali uma visão do verdadeiro Deus, que está aqui no final desse tópico, que a gente vai mostrar aqui, você pode depois sinalizar para os seus alunos. Ele vai dizer o quê? Indo contra os epicureus, né? Dizendo que Deus é o criador que Deus é o criador e Senhor do céu e da terra. Depois ele vai dizer que é Ele quem dá vida a toda criatura. Ele deseja que todos os homens se arrependam e que um dia ele irá julgar o mundo com retidão. Então Paulo é chamado ali no Areópago, é ouvido ali, mas ele tem esse confronto com com os epicureus e os estoicos ali. Então é importante observarmos que a influência grega existia ainda na época de Paulo, e Paulo teve contato com a cultura, com a língua, enfim, né? E a contribuição dos gregos para o evangelho? A maior contribuição, a principal contribuição dos gregos para o evangelho, que facilitou a propagação do evangelho, foi, sem sombra de dúvida, a língua grega, a língua koiné, que foi utilizada aí, né, para a promoção do evangelho dentro do Império Romano, né? Através da língua, né, no grego, koiné, era possível, né, o evangelho ser entendido, anunciado por todos os povos. É importante também frisarmos aqui que a primeira tradução da Bíblia
que nós chamamos de Septuaginta, que ocorreu no período interbíblico da Bíblia hebraica, ela foi traduzida para o grego, e que Paulo estava muito bem familiarizado com a Septuaginta e cita ela em várias situações. Uma outra questão importante destacar aqui, dessa contribuição da língua grega na promoção do Evangelho, foi que as cartas do Novo Testamento foram escritas exatamente em grego. Todo o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Então, Deus utilizou essa língua para que, por meio dela, os escritos do Novo Testamento pudessem chegar não somente ao povo da época, né, mas prevalecer aí o mundo afora, e chegou até nós hoje, obviamente, está traduzido, mas os originais foram escritos em grego, ok? Então você pode destacar aí esses desafios, mas destacar com mais ênfase a contribuição dos gregos para o Evangelho. E, por fim, falar no ponto 3 sobre o judaísmo. O judaísmo também contribuiu para a promoção do Evangelho. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender que não podemos falar em um judaísmo, mas sim em judaísmos. Quando olhamos para o judaísmo do Segundo Templo, nós vamos observar que esse judaísmo havia várias vertentes, que se caracterizava pelas suas próprias convicções, pelas suas próprias atividades. Então nós vamos ter aí os fariseus, os saduceus, os essênios, enfim, que estão ali na época de Paulo, e Paulo vai ter um contato maior com os saduceus e os fariseus, e diga-se aqui de passagem que Paulo ele era um fariseu, nós vamos falar isso na próxima aula, né? Então, Paulo ele vai ter esse contato em algum momento maior com os fariseus e os saduceus, né? E obviamente que o povo judeu ele tem a sua esperança na chegada do Messias, a qual a gente fala da esperança messiânica, que era muito importante para eles, essa expectativa, a chegada do Messias que pudesse livrar Israel da dominação dos povos que oprimiam, né, a nação judaica. Então eles tinham muito essa expectativa, era uma promessa que já vinha lá do Antigo Testamento, mas que infelizmente eles não conseguiram encontrar na pessoa de Jesus Cristo o verdadeiro Messias. Claro que dentro desses grupos religiosos aqui judaicos, existe aí uma certa divergência também sobre a pessoa do Messias. Então existe aí uma certa variação de entendimento sobre a chegada, a pessoa desse Messias, mas todos eles estavam na expectativa do Messias para chegar e libertar o seu povo da opressão dos inimigos. Tinha muito essa ideia de um líder político humano que governasse sobre um trono humano, né? Mas é interessante que quando Paulo começa a pregar o seu evangelho, o Messias para Paulo está muito bem definido. O Messias é Jesus Cristo. Jesus é o Messias. Apesar de ser rejeitado pelo povo judeu, o Messias é Jesus, que infelizmente o povo não entendeu e rejeitou, mas que está reinando. Para Paulo, Cristo está reinando. Não num trono humano, não num trono terreno, não reinando como um homem num trono humano, não, mas reinando nos céus, né? Ele já está reinando, reina sobre todos os povos, seu reino é um reino eterno, e Cristo, ele está reinando até hoje, mas um dia vai voltar para arrebatar o seu povo, e é outro assunto aí, ok? Mas Paulo tem essa definição muito clara de que Jesus verdadeiramente é o Messias, coisa que isso ele não
não acreditava antes da conversão. E qual a contribuição que os judeus trouxeram para a propagação do evangelho? Bom, a maior contribuição que nós podemos destacar aqui é os seus escritos canônicos, porque é nos escritos canônicos que nós vamos encontrar Paulo se utilizando do Antigo Testamento, olhando para o Antigo Testamento e pregando Jesus. Quando Paulo prega o evangelho e cita as escrituras, nós não temos um Novo Testamento neste momento escrito. O que temos neste momento escrito é o Antigo Testamento, né? Ou a chamada Bíblia Hebraica, que Paulo estava utilizando a partir dele, explicando e falando sobre Jesus. Então, Paulo se utiliza das escrituras hebraicas para anunciar Jesus. Então, essa é a maior contribuição que os judeus traz para o avanço, a propagação do evangelho. Por fim, aí vamos concluir a nossa lição, entendendo que, apesar de que o mundo do apóstolo Paulo foi marcado pela dominação romana, por uma certa influência da filosofia, da cultura grega e também da expectativa do Messias, do mundo romano, mas tudo isso, né, Deus, na sua infinita sabedoria, ele utilizou tudo isso, preparando o cenário, o caminho, seja a língua dos gregos, as estradas dos romanos, a Pax Romana, promovida pelo Império Romano, essa expectativa messiânica, a própria literatura dos judeus, né? Deus preparou todo esse cenário para que então pudesse enviar Jesus Cristo e depois então o evangelho pudesse ser proclamado, anunciado dentro do primeiro século. Chegamos ao término da nossa lição, espero que você tenha uma boa aula e que Deus abençoe você e a sua vida e a sua família.